Será mesmo que você precisa fazer blefaroplastia? Hoje eu vim falar com vocês um pouco sobre o assunto de blefaroplastia. Primeiro de tudo, eu queria mostrar para vocês o que é esse procedimento, que se trata, por que as pessoas fazem e tudo mais. Então, blefaroplastia é um procedimento em que você corta parte da sua pálpebra inferior ou superior, que nem tá aqui na imagem, que eu vou mostrar para vocês. Então, você corta essa região. Geralmente, quando essa região começa a ter muita flacidez, então, geralmente, a pele começa a cair. Então, essa região da pele, ela começa a cair, dando essa ênfase, assim, de um olho caído, um olho mais cansado. Isso tudo tem a ver com envelhecimento, é normal. Mas aí acontece que tem gente que não gosta de ter essa flacidez, não ter esse olho um pouco mais caído, o olho um pouco mais cansado, então existe a blefaroplastia, que ela corta essa região que nem tá na ilustração, tira esse excesso de pele aqui e depois faz uma sutura. Ela costura as duas peles, trazendo de novo um olhar mais aberto, um olhar sem flacidez. E é isso mais ou menos, então, que a blefaroplastia ela faz. Eu trouxe também algumas outras imagens de ilustração, essa imagem é um pouquinho mais forte, mas trazendo aqui um pouco como que é feito essa cirurgia, tanto na pálpebra superior em cima, quanto na pálpebra inferior embaixo. Às vezes, dependendo de como que tá, às vezes não é só a pele, o excesso da pele que é tirada na blefaroplastia. Às vezes tira também um pouco de gordura, ainda mais na pálpebra inferior, que às vezes tem um acúmulo de líquido ali, um acúmulo de gordura, gordura que geralmente tá nessa região, ela começa a cair um pouco, começa a perder a pele começa a perder o tônus, a gordura vai caindo, isso tudo gera uma bolsinha, e aí essa blefaroplastia na parte inferior do olho, ela é feita também para tirar essa olheira, que é uma olheira um pouco mais bolsa, dando também esse ar mais jovial, que acontece também no envelhecimento, é normal. Eu queria falar um pouco dessa pessoa, a Nina Dobrev. Eu não sei se vocês conhecem, mas a Nina Dobrev, ela foi uma atriz da série Vampire Diaries, super famosa, super conhecida, e ela sempre teve esse rosto jovial. Ela sempre pareceu mais nova do que a idade dela. E de um tempo pra cá, ela foi mudando. E sabe quando você vê que a pessoa mudou alguma coisa, mas você não consegue dizer o que ali? Pois é. A Nina, ela fez blefaroplastia. Ela fez mais. Mas o que eu percebi nela, que me fez ter essa sensação de ela tá diferente, mas eu não sei dizer o que, é a blefaroplastia. Eu trouxe um antes e depois aqui da Nina Dobrev pra gente comparar. A Nina, o olhar da pessoa é a identidade da pessoa. Assim, todo mundo fala, o cabelo é o que molda, mas o olhar também conta muito, porque o olhar é onde a gente olha quando a gente vai conversar com a pessoa, né? Então, essa troca de comunicação não verbal acontece muito pelo olhar. E a Nina, ela acabou que a blefaro para ela trouxe um olhar diferente. O que era para trazer, na minha opinião, um olhar jovial, um olhar mais aberto, eu acho que fez o contrário. Aqui, nesse antes, você vê o olho dela, todo mundo tem um olho maior que o outro, né? Todo mundo sabe disso, que é normal. E aqui ela tem um olhar bonito, né? Um olhar de uma pessoa jovem. E aqui, você tá vendo que aqui deu uma profundidade? Você vê que ficou profundo? Deixa eu ver como que eu tiro aqui, peraí. Você vê a diferença dessa aqui, ó, desse olhar para esse olhar? Você vê que aqui tá muito mais fundo e essa profundidade trouxe um olhar até um pouco mais triste, digamos assim. Um olhar mais profundo, um olhar mais vago, parece. Então ela é uma pessoa que eu não diria que ela precisaria de blefaroplastia. Mas a gente tem que também ver um pouco mais a fundo, porque ela pode ter perda de peso que influenciou, ela pode ter... aqui você vê que o formato do rosto dela mudou, que aqui tá um formato mais quadrado e aqui tá um formato mais
angular, né? Mais oval. Com certeza aqui você vê a diferença. Olha aqui como é um olhar profundo, muito mais profundo. Pode ter feito uma rinoplastia, que aqui diminuiu o tamanho, tá vendo? Da ponte do nariz. Eu vou tirar aqui pra ver se vocês conseguem ver como diminuiu. Então, com certeza pode... Não vou dar certeza de nada, né? Mas pode ter feito aqui uma rinoplastia. Então, assim, a Nina, pra mim, ela é uma pessoa que não precisava ter feito a blefaroplastia. Que em vez de trazer um olhar jovial, pra mim trouxe um olhar um pouco mais vago, um olhar mais perdido, parece. Essa profundidade que a blefaro fez não foi muito benéfica pra ela, na minha opinião, tá? Claro que se vocês não concordarem, pode falar aí, vamos conversar sobre a gente aqui, tá? Pra conversar e aprender e entender como as coisas funcionam pra ver se vai funcionar pra você. Então é isso que eu digo, às vezes... tá tão na moda fazer as coisas que as pessoas saem fazendo sem saber se aquilo era realmente pra ela ou não. Como aconteceu da harmonização facial, que muita gente fez a harmonização facial e depois muita gente tirou, porque houve esse exagero na hora de fazer essa harmonização e não harmonizou nada no final. Eu também trouxe pra vocês alguns exemplos de outras pessoas que também fizeram blefaroplastia. Essa daqui, todo mundo sabe, maravilhosa, Gisele Bündchen, modelo brasileira. Você vê aqui que ela tem uma pálpebra que você não consegue ver essa divisão da pálpebra quando ela abre, já tem um excesso ali de pele que já tá se formando nessa região. Não deixa de ser maravilhosa, que Gisele Bündchen é maravilhosa. Aí eu trouxe uma foto pra gente comparar esse antes e depois. Também é o que eu já te falei, o envelhecimento, às vezes envelhecimento extrínseco, que são envelhecimentos causados por fatores de fora. Então, raio solar, se você fuma, poluição, exposição a calor. Então, tudo isso influencia. E Gisele Bündchen já falou pra gente que quando ela tava nessa época de modelo, que ela tava num nível muito alto, ela vivia fumando e bebendo vinho, era o dia a dia dela, tanto que hoje ela fala que ela não faz mais isso, que ela vive uma vida mais clean. Enfim, um resumo da vida de Gisele Bündchen. Então eu trouxe essa foto aqui pra gente comparar o antes e depois. Aqui vocês percebem como a pálpebra tá mais com caimento, assim, a pele dela tá mais exagerada? Olha aqui as diferenças. Não é maravilhoso? Essa é uma blefaroplastia, que eu acho que foi uma blefaroplastia bem feita, que trouxe resultados muito bonitos, que deu um olhar, uma amplitude no olhar. A Gisele Bündchen tem essa coisa dela envelhecer e mesmo assim continuar com as suas características. Eu acho que quando a gente faz procedimentos, quando a gente quer cuidar da gente, eu acho que a gente tem que ir nesse caminho de querer enaltecer o que a gente já tem de bonito e não mudar. Nada contra quem quer mudar. Eu acho que muita gente muda e fica lindo também, então é só a minha opinião. Então a Gisele aqui, você vê que ela fez... Você vê que parece que ela não mudou nada. Você viu que ela tá melhor, que ela continua bonita. Não é que ela tá melhor, que ela continua bonita. E você fica pensando, mas o que ela fez? Parece que ela não fez nada. Esse é um procedimento que é bom. E é isso que a gente quer chegar. Fazer procedimento e as pessoas nem... Sabe que você fez, porque provavelmente você fez, você tá nesse mundo da beleza, provavelmente, mas você não consegue olhar e já dizer diretamente o que a pessoa fez. É isso que é um bom procedimento. Mas vamos continuar falando aqui da Gisele. Ela fez então um pouco da blefaroplastia, que você vê a diferença. Rinoplastia de praxe, todo mundo faz rinoplastia. Rinoplastia é uma das coisas que é mais comum, tá? Mais comum que a blefaroplastia. Então, você vê que ela fez uma rino aqui, porque você vê que a asa do nariz, tá vendo? Tá um pouco menor, a ponta do nariz, a ponte aqui, né, do nariz, você vê que tá menor. Então, com certeza, na minha opinião, ela deve ter feito rinoplastia. Colocou um pouco de boca também. E é isso, boca não precisa, a gente não precisa exagerar na boca. Esse é o segredo até de uma boa boca. A gente não precisa exagerar na boca. Ela botou um pouco de boca, porque ai, Carol, mas você tá chutando. Ó, geralmente boca,
a gente, ao longo do tempo, tem tendência de perder gordura, perder tônus muscular. Então, boca não fica do mesmo tamanho sempre. Vai ver a boca do Mick Jagger quando ele tinha 20 anos e a boca do Mick Jagger hoje. A boca do Mick Jagger é fina comparado com a boca dele de 20, 30 anos, tipo, quando ele tinha 20, 30 anos. Então, boca, é normal a gente ir perdendo também a gordura da boca, o tônus, e ir afinando. Então, quando alguém, como a Gisele, que mantém o lábio dela aqui, tá até maior do que aqui. Então, fica um pouco claro que ela sim colocou preenchimento. Ela fez pra mim um dos melhores procedimentos, que é manter o que já tem de bonito. Outra pessoa, que pra mim é muito claro que fez blefaroplastia, é a Taylor Swift. Você consegue ver a diferença da pálpebra dela aqui, ó, nitidamente. Olha essa pálpebra, olha essa daqui. Essa aqui comparada com essa. E ela, pra mim, foi uma blefaroplastia bem feita. Ela fez essa abertura de olhar. Tem alguns casos que você consegue fazer blefaroplastia sem ser cirúrgico. Então, sem precisar rasgar, não. Sem precisar cortar a sua pele, sem precisar de uma cicatrização, uma sutura que deixa uma cicatriz que talvez, né, seja mais difícil de sair. Quando é mais cirúrgico, é mais invasivo, demanda mais da renovação celular do nosso corpo. Então, tem algumas opções que não são cirúrgicas para blefaroplastia. E a primeira delas chama jato de plasma. O jato de plasma é um aparelho que tem essa pontinha aqui. Deixa eu mostrar para vocês. É um aparelho que tem essa pontinha, e essa pontinha ele vai jogando um plasma. O que esse plasma faz? Ele meio que queima, pega bem aspas assim, ó, a pele. E aí o mecanismo de ação ele vai fazer essa renovação celular vai produzir mais colágeno, vai trazer mais elastina e vai trazer aí uma pele um pouco mais esticada, sem flacidez. Então essa seria mais para uma blefaroplastia focada na flacidez. Que aí você vai ver aqui, até esse provavelmente é o antes, esse é como ficou depois. Claro que a pessoa vai ficar com eritema, com edema, que é a vermelhidão, o inchaço. Mas aqui você já consegue ver a diferença do tamanho da pálpebra dela daqui comparado com aqui em cima, né? Essa é uma opção não cirúrgica. Se vocês quiserem saber um pouco mais sobre o jato de plasma, comenta aí, e aí eu faço um vídeo falando do jato de plasma, que eu acho também muito legal. É uma coisa que eu quero fazer na minha clínica. Uma outra opção é o laser CO2, que é um laser que ele vai... Basicamente, todo o mecanismo é causar uma inflamação controlada. Essa inflamação vai fazer produção de colágeno, vai fazer a renovação celular, então vai agredir um pouquinho ali a pele para que a pele se recupere, mas trazendo células novas para aquela região. Isso vai melhorar muito a flacidez. E essa é uma outra opção, que é o laser CO2, também não é tão invasivo, que nem seria a blefaroplastia, o cirúrgico. E é isso, então temos opções não invasivas para a gente tratar essa região. Na minha opinião, essa é uma região que se faz, eu acho que quando você já tá numa posição em que realmente a flacidez da pele não vai conseguir melhorar só com procedimentos não invasivos, né? Teria que ser algo cirúrgico, mas eu falaria que a partir dos 35, 40 anos já dá pra gente fazer o procedimento não cirúrgico, que é o jato de plasma, o laser. É uma maneira de evitar ser cirúrgico, sabe assim? Evitar fazendo a manutenção para depois não precisar fazer uma cirurgia muito grande. Eu falaria isso, eu diria que a dica é essa, sabe? Começar a cuidar agora, para não precisar no futuro fazer um procedimento muito invasivo. Mas eu gosto muito da blefaroplastia, é uma cirurgia muito comum, bastante feita, assim como a rinoplastia, e que modela o seu olhar, te dá abertura, te traz esse olhar mais jovem. Eu gosto bastante. Mas aí, me conta vocês fariam blefaroplastia? Vocês entenderam o que é blefaroplastia? Que mais? Tem alguma dúvida relacionada à blefaroplastia?
Me conta nos comentários. Vamos conversar mais pra gente entender um pouco mais sobre a nossa pele, entender como cuidar da nossa pele individualmente, com as nossas características. Eu sou Carolina Guimarães, biomédica esteta, espero que você tenha gostado desse conteúdo e não esquece de comentar, compartilhar e a gente se vê nos próximos vídeos. Tchau!